Pode começar, meninas? Pode. Pode adoçar. Então, eu sou a Marina e eu tô aqui com as minhas companheiras doces nesse bate-papo. Eu me chamo Amanda. Eu sou Camila. E hoje nós estamos recebendo uma convidada super especial. Camila, apresenta a nossa convidada. A nossa convidada de hoje é a pastora Elisângela Batista. Muito bom estar aqui com você, Elisângela. Obrigada por ter recebido o nosso convite e trazer para nós aqui esse projeto lindo que vocês estão aplicando aqui na nossa cidade de Paragominas. E aí eu queria primeiro, antes da gente começar a falar do projeto, eu queria que você contasse pra gente quem é a Elisângela e quem são as mentoras, né, do projeto junto com você. Então, gente, prazer imenso estar aqui com todas vocês, né? Estou me sentindo aqui acolhidíssima. E eu sou Elisângela, né, Batista, sou casada há 26 anos, apaixonada por esse mesmo homem e mãe de 2 filhos, um que inclusive, né, eu chamo ele de milagre de Deus, que um dia eu volto aqui para contar um pouco da história dele. E a minha caçulinha, né, de 13 anos. E eu sou essa mãe, eu sou essa esposa, essa filha e uma pessoa totalmente apaixonada por aquilo que eu acredito. Essa é a Elisângela Batista. Que bacana. E com você está quem à frente da mentoria? Então, nós estamos hoje em 3 comigo, eu, a Cindy Mendonça e a Marcélia. Então, nós somos essas 3 mentoras hoje. E eu acredito que é só o começo de tantas outras mulheres que Deus vai levantar aqui nessa cidade. Como que chama, Elisângela, o projeto? Chama Mentoria do Lar. E para quem quiser acompanhar no Instagram? Exatamente, nós temos mulheres.ezer, né, que é o nosso Instagram, ali a gente tem as postagens, tem todas as turmas, né, que a gente vai formando, e tem as informações que você pode entrar pelo direct ali também, e tem os telefones lá também que você pode contactar. Elisângela, conta pra gente como foi que esse projeto entrou na sua vida. Foi como que o seu primeiro contato. E o que é o projeto também? Assim, Perfeito. Então, meninas, começou na minha vida em 2017, quando eu fui convidada pela apóstola Késia, que ela é da igreja Nova Chance, em Palmas, Tocantins. E ela me conectou com a Dev, né? A Dev, ela é a autora desse livro, eu até trouxe o livro aqui para mostrar para vocês, bacana. meninas. Né, a Dev Tairos. Eu sigo ela. Você segue? Eu sigo ela. É maravilhosa. Ela é uma senhora de 73 anos, se não me falha a memória hoje. E ela tem esse trabalho que foi chamada, né, pelo próprio Deus para trazer isso. Começou nos Estados Unidos. E ela percebeu uma abertura muito grande no Brasil, né? Mas ainda assim ela decidiu fazer lá a sede, né, chamada Mentoria do Lar. Mansão de mentoria. E aí a apóstola Késia é muito próxima da Dev Tairos. E eu conheci ela através de uma conferência de mulheres lá em Palmas. Me ligou um dia e perguntou: Elisângela, você não tem interesse de ir comigo? Porque eu vou participar dessa turma, que eu sempre vou para trabalhar. Mas eu vou participar, né, como mentoriada, e eu gostaria muito que você fosse comigo. Cara, eu não acreditei na hora, né? Porque assim, eu tinha um sonho, né, de ter esse tempo com a Dev. Então, para mim, a realidade era muito fora da minha realidade. Por quê? Porque eu já admirava ela, já tinha lido alguns livros dela, porque ela tem, além desse aqui, ela tem outros livros, né, lançados. Então, assim, era a pessoa que eu queria um tempo com ela. E ter a possibilidade de estar com ela na casa dela, pra mim, foi surreal. Porque a mentoria é dentro da casa dela. Na casa dela. Lá. Na realidade, hoje, ela já não faz mais. Né? Ela teve um probleminha de saúde no tempo da pandemia. E daí ela se restringiu e ela não tem mais. Né? Mas no Brasil segue. Segue algumas linhas, né? Tem uma equipe de Manaus, tem a nossa aqui do Pará. Tem outras em Goiânia. Então ela conseguiu disseminar a proposta e o projeto, né, da Mentoria do Lar. E muitas brasileiras, né, tomaram realmente posse. Tem a Poliana Quintão também, que é de BH, né, que decidiram se posicionar e levar o projeto à frente. Que legal. Muito legal. Maravilha. E o projeto, o que é a Mentoria do Lar? O que a gente, que vocês ensinam? Como é que funciona? Então, é até interessante essa tua pergunta, porque assim, muita gente chega até nós e diz assim: ai, mesa posta, ai, eu vi umas fotos. E assim, eu sempre gosto de falar nas aulas o seguinte: lógico, uma mesa bem montada, muito bem feita, tá, maravilhoso. Mas como a gente estava falando aqui nos bastidores agora há pouco, quando eu cheguei do Texas,
eu não entendia, Deus, o que eu vou fazer com tudo aquilo que eu recebi ali, todo aquele luxo que eu via, não era muito a minha realidade. E quando eu cheguei, eu quis montar a minha primeira mesa. E depois eu quero mostrar a foto para você dessa primeira mesa, para a gente perceber a evolução. Dentro desse livro, tem uma das lições que é chamado de o princípio do uso que você tem, né? Que é exatamente aquilo, é você começar, né, com aquilo que você tem disponível para você. Então, assim, isso mudou, né, a minha vida e mudou a minha maneira de pensar quando de fato eu fui. Então, como as mulheres perguntam, né, o que é a mentoria? Né? E eu digo, gente, não é sobre mesa bonita. A mesa bonita, bem montada, ela é apenas um complemento, é algo que vai vir a mais. É uma consequência. Isso, mas é muito sobre princípios e valores eternos. Sim. E quando eu comecei a entender isso, porque assim, lembre-se, eu comentei aqui que eu fui em 2017. Aí talvez você pergunte pra mim, mas Elisângela, então por que você não lançou logo? Porque eu precisava de muitos ajustes na minha casa. Entendi. Então, para que eu levasse isso e que isso tivesse realmente a paixão e o amor que eu tenho levado, eu precisava viver. Entendi. Não adiantaria eu ter chegado ali no Texas, tudo muito lindo, maravilhoso, eu vendo a realidade dela, porque ela vive isso, tá? Ela vive isso muito lindamente. E eu chegar aqui e dizer assim, eu quero fazer, eu até tentei. Mas Deus não deixou, mesmo porque eu entendo assim, com Deus é processos. É verdade. Né? E Ele primeiro quis dizer assim pra mim, Elisângela, eu vou fazer em você primeiro. Tá? Porque não adianta você ter palavras vazias. Você não ia conseguir sustentar uma coisa que você não fazia, né? Exatamente. Não vivia aquilo. Então é difícil a gente ensinar pro outro aquilo que a gente não faz, né? Não vive. E eu não vivia. Verdade. Então, olha só, um dos meus marcos com a mentoria do lar foi a culinária, a cozinha. A gente estava falando aqui logo nos bastidores sobre crenças limitantes, né? E eu cresci com a minha mãe, né, muito humilde, em contexto de fazendas. Ela trabalhava, meu pai era o vaqueiro, né, cuidava daquilo. E eu lá nesse meio, e minha mãe cozinhava para muita gente, né? Pro pessoal que vinha pros barracões. E ela dizia assim para mim, não chegue perto da minha cozinha. Eu tinha aquele cabelão imenso, né? Ela dizia assim, você não nasceu pra cozinha. Gente, eu internalizei aquilo. Você cresceu com aquilo. Eu cresci com aquilo e eu tinha pavor, né, de receber pessoas. Eu não tinha hábito de receber pessoas. Eu era uma péssima anfitriã, eu digo bem isso pra vocês. E hoje, quando eu recebo as mulheres, a gente começa na minha casa. Então, pra mim, a mentoria ela foi disruptiva em muitos pontos, né? E a culinária foi um deles. Porque assim, eu olhava assim, e já com vários anos de casadas, né, de casada, eu não tinha nenhuma afinidade com a cozinha. Então eu pensava assim, eu não preciso disso, eu tenho uma secretária, ela pode fazer por mim e tudo. E eu fui deixando isso. Quando eu chego na Dev, aí a Dev diz assim pras aulas, gente, a cozinha é o coração do lar. E eu digo, então meu coração da minha casa também, né? Então, gente, então assim, a mentoria não é sobre mesa bonita, né? Embora seja, né, a gente vai viver isso, a gente vai trazer isso, mas é muito sobre valores realmente. Sim. Da família, esse resgate, né, do valor da família, da importância de nós estarmos juntos ali em comunhão na mesa, porque a mesa nos ensina muita coisa. É verdade, com certeza. Inclusive estamos em uma mesa, né? Pronto, olha só. Mas é verdade. Estamos numa mesa. Sim. E a mesa ela é citada na Bíblia, né? Muito. Tem várias passagens que... particularmente, a criação da mesa foi dada numa instrução pelo próprio Deus para Moisés, né? Quem é Moisés? Moisés foi o maior legislador da história da humanidade. Para você ter ideia, até hoje, as leis, né, a Constituição nossa federal, ela tem a base é a lei mosaica, né, a lei de Moisés. Então, como Deus, no deserto, né, conduzindo o povo do Egito para a Terra Prometida, ele diz assim, instrui, né, o meu povo a construir um templo portátil. Né, vocês estão caminhando no deserto, mas eu quero ser adorado nesse templo. E dentro desse templo, depois dele todo pronto, eu quero que vocês criem uma mesa. E a mesa, nesse modelo que a gente está aqui sentado hoje aqui, foi o modelo dado pelo próprio Deus. Ele deu tamanho. Eu sempre falo, gente, Deus é um Deus de muitos detalhes. Ele é um Deus assim de coisas pequenas, sabe? Daquelas nuances. E ele foi dando exatamente como ele queria a mesa. E lá ele disse assim, olha, Moisés, depois dessa mesa pronta, coloque nessa mesa os pães da presença, tá? E quando a gente vai para o Novo Testamento, da Bíblia, diz assim, o próprio Jesus dizendo assim, eu sou o pão da vida.
Então, a primeira coisa que a gente precisa entender quando nós sentamos numa mesa, qualquer mesa, por mais simples que ela seja. Agora, eu chamo a atenção para quem está nos assistindo, para não entender, mas eu não tenho tanta coisa luxuosa para colocar. Entenda. Você pode ter um pão, um pãozinho simples da padaria que você foi ali, né? Colocou um cafezinho preto, você colocou ali com xícara simples ou com copos simples, você colocou ali. A presença de Deus está ali. O pão da presença está ali. Então, existe uma conexão, né? Que esse pão da presença é liberado. Então, é mais ou menos esse ponto que nós pegamos da mentoria do lar. É esse pão da presença, essa presença dele ali. Eu vou pedir pra Marina contar a história dela aqui, que ela compartilhou comigo recentemente, que ela não... da mesa da casa dela. Isso. Ela estava me contando que na casa dela eles não tinham o hábito de orar antes de comer. Mas, conta Marina, ninguém comia antes, né? Do meu pai chegar. Então, assim, lá em casa eu cresci assim. Meu pai trabalhava, né? Meu pai é médico, então ele chegava às vezes 1h, 2h da tarde e ninguém sentava na mesa antes dele chegar. Nós só podíamos almoçar na hora que meu pai chegava. Então, aí sentava meu pai, minha mãe, né? Eu e meu irmão. Então, não tinha esse hábito. Vocês vão almoçar primeiro, porque seu pai tá trabalhando, não. Então, minha mãe criou a gente com esse, que eu acredito, assim, ter sido uma coisa maravilhosa, né? Porque muitas famílias não fazem isso, né? De se reunir realmente na mesa. O valor da mesa. O valor da mesa. Valor da mesa. Então, lá em casa, e até hoje, sempre foi assim. Posso ir, vou almoçar, alguma coisa que minha mãe vai fazer lá em casa, mas a gente tem que esperar todo mundo sentar na mesa. Ninguém se serve sem sentar na mesa. Isso vai além da religião, né? Porque eu também tenho esse hábito. O Felipe, ele trabalha longe de casa, e ele vem todos os dias almoçar conosco. Então, assim, a mesa para nós é algo precioso, é fundamental. É verdade. E tem até uma frase que eu gosto muito, que é: quem põe a mesa, põe um pouquinho do seu coração. E realmente é isso, não precisa também ser com muito, porque às vezes a gente, igual vai falar, mentoria do lar, às vezes a pessoa que está escutando já pensa assim, nossa, mas eu não tenho muita coisa, realmente. Exatamente. Porque hoje em dia a mesa posta tá tão, né, em alta, que a pessoa acha que colocar às vezes uma mesa tem que ter tudo aquilo, mas tem gente que não tem, e eu acho que não faz diferença. Realmente é o carinho que você coloca ali, né, realmente é a sua atenção, o seu coração. E Elisângela, eu queria que você trouxesse pra gente aqui, quando você chegou de viagem, as coisas velhas, quebradas. Legal, a gente já teve essa conversa, né? A gente já teve essa conversa, então acho legal você colocar aqui, porque quando você não foca em algo, você acaba não dando importância, né? Exatamente. Então, às vezes a pessoa fala, eu já não tenho o hábito de sentar na mesa, então eu não vou. Muitas mulheres, né? Não vou focar nisso. Então, eu queria que você trouxesse pra gente essa questão da louça. Então, quando eu cheguei, né, eu cheguei de lá muito assim, apaixonada por tudo que eu vi, mas pensando que era algo muito longe da minha realidade, né? E quando eu cheguei, eu fui analisar as minhas coisas de casa, da cozinha mesmo. Eu fui olhar e digo, gente, prato com a ponta quebrada, xícaras, né? E eu falei assim, gente, eu nunca me importei com isso. De fato, parecia que eu estava viajando há muitos anos da minha casa. E eu falei assim, nossa, eu vou precisar desse olhar para dentro. Mas isso não impediu de que aquilo que eu tinha realmente eu começasse. Né? Por isso que eu tô falando, Deus precisou ajustar algumas coisas dentro da minha casa, né, para que depois eu pudesse trazer isso para fora, né, realmente ensinar alguns princípios, mas como já foi falado, como que eu iria ensinar, se realmente nem eu vivia aquilo? E eu digo isso muito claramente. Então, por que ela me impactou tanto? Porque realmente ela veio como um divisor de águas para minha vida. E quando eu recebi tudo isso e eu vi, né, hoje eu sou uma modéstia à parte, né, uma cozinheira né, exímia, né, cozinho super bem. Aquele medo de travar na hora de cozinhar e receber pessoas passou. Então hoje eu sirvo muito bem, eu recebo muito bem, eu sou uma anfitriã, né, eu me considero boa, né? Então assim, nada disso eu tinha. Então eu pensei, gente, isso não pode ficar comigo. Isso não pode ficar na minha casa. Eu não fui ali pro Texas à toa. Eu entendo hoje que eu fui para um propósito. Então, assim, quando nossa mente é aberta, a gente entende que todo conhecimento que ele é dividido, ele vai ser expandido, ele vai ser multiplicado. Então, a minha visão começou a ser essa. Então, isso não pode ficar em mim. E a ideia, meninas, é que não fique somente em mim, sim, de Marcélia. A ideia é que pessoas como vocês que estão aqui hoje ouvindo e vejam, se sintam impelidas e digam assim, gente, eu quero abrir minha casa para isso. Eu quero ter minha mesa para receber amigas, pessoas que a gente possa ensinar esse princípio. Porque a realidade é que a gente não vai dar conta. Nós estamos com uma lista imensa de espera.
Então, assim, acaba que Eu a já procura tentei, tá tá? sendo muita gente. Olha Já só. tentei sério. 2 vezes. Nós Duas estamos com uma lista imensa de espera. Então, assim, vão contactando, a gente vai botando lá pro finalzinho da fila. E conforme a gente vai, as novas turmas vai colocando aquelas que já estão no topo da lista. Aí, não posso dessa vez, vai lá pro fundo da lista. Mas tem muita gente querendo. E o que eu entendo? Que nós não iremos dar conta de todo mundo. Então, nós iremos precisar de mais pessoas. De Pra mais poder mãos. ministrar, né? Exatamente. Pastora, tem algum requisito, por exemplo, pode ser mulher, a gente tá casada, solteira, tem algum requisito, alguma coisa? Excelente pergunta tem também. idade, é só mulher, pode homem? Mulheres, né? Mulheres, adolescentes ainda não é bem ainda né, essa vibe, mas mulheres jovens, né? Solteiras, casadas, viúvas, né? Enfim, independente do estado civil, vale a pena estar na mentoria do lar. Independente do estado civil, independente da religião, independente. Sim, independente. Sim, Maravilha. sim. Na mentoria, vocês falam também no papel da mulher no lar, como que A primeira traz aula, isso? a gente já, na realidade, começa falando sobre isso. Olha só. Porque a gente fala sobre a mulher como guardiã da casa. Então, assim, claro que em valores tão deturpados, onde hoje muitas mulheres não têm, né, até o privilégio de estar em casa, porque ela precisa ser o marido, ela precisa trazer o mantimento, ela precisa prover, porque às vezes não tem o marido do lado, o pai não está ali, né? Enfim, então a gente tem uma realidade hoje, a problemática está aí. Então, como fazer com essas mulheres? Será que é possível? É possível se organizar, é possível a gente colocar numa lista de prioridades, porque a gente trabalha muito isso, né? A prioridade. O que é que Deus tem como prioridade para nós mulheres? Então, Deus tem uma prioridade. Então, a gente trabalha essas prioridades à luz da palavra de Deus mesmo, né? O que Deus tem? Para quê? Para que a gente olhe para nós e o cuidar dos filhos e da casa, do marido ou de quem Deus nos der para cuidar, não seja um fardo, mas seja algo prazeroso, sabe? Algo assim que você diga assim, nossa, eu tenho um prazer de estar na minha casa, eu tenho um prazer de servir os meus. Porque o que aconteceu? Nós saímos da Amélia, lá de trás, para aquelas mulheres super empoderadas, né? Desse empoderamento. Outro extremo. Exatamente. Legal esse empoderamento, né? Eu até gosto, né, dessa mulher. Eu trabalho fora também. Mas tudo com equilíbrio, porque como a gente já falou, aquilo que não está em equilíbrio, aquilo que está muito em excesso em mim, né, ou no meu comportamento, ou em alguma atitude minha, esconde uma falta. Sim. Então tem um Você buraco. acredita que esses movimentos hoje, que está muito em alta, como exemplos a gente pode colocar aqui o feminismo, ele vem tirando da mulher o seu propósito, o seu papel dentro do lar? Isso, e principalmente a essência, né? A Bíblia, olha só, esse nome Ezer, né, que Deus me deu desse projeto, é um nome que está lá na Bíblia, está lá em Gênesis capítulo 2, verso 18, quando Deus diz assim: viu Deus que não era bom que o homem estivesse só, faria para este homem uma ajudadora. Então esse nome, nessa palavra ajudadora do hebraico é Ezer, ou Ezer, né, algumas pronúncias. Ezer Kineido, que é uma ajudadora idônea. Então esse é o papel, mas quando a gente vê essa linha muito do feminismo acirrado, ele diz assim, porque a Bíblia é muito machista, né? Mas assim, na realidade, não foi o próprio Deus que instituiu, né? Foi o próprio homem, né? Porque o papel de Deus, né, o papel que Deus tinha para a mulher era de ajudadora, mas ajudadora, entenda uma coisa, quando eu vou buscar na Bíblia, né, o que é que essa palavra Ezer significa? Mas ajudadora, eu quero trabalhar, eu quero fazer acontecer, ok. Essa palavra ajudadora, Ezer, ela está mais 21 vezes, né, falando, trazida em outros contextos. Então Ezer, Deus designou para nós mulheres, ele trouxe para nós mulheres, está também 16 vezes falando sobre Deus como auxílio, né? Ezer, ele como auxílio. A própria palavra Ezer do hebraico sendo usada como o próprio Deus auxiliando o seu povo. Também está como um auxílio também na palavra bélico, né? A parte militar mesmo, de uma ajuda militar, um reforço. Então a gente se pergunta, então quer dizer que ser uma Ezer, que é o papel original de Deus, não nos deixa fracas? Pelo contrário, né? Imagina que Deus, como tira a mulher da costela do homem, ele fala de lateralidade, ou seja, do lado, não é atrás, não é na frente, é aqui, é companheira, né? Ele viu que não era bom que o homem estivesse só, né? E ele diz assim, olha, vão e governem. Ele não fala só para o homem governar, ele fala para nós governarmos. E quando a gente pensa assim, que ele diz, não é bom que o homem esteja só, e ele diz que é melhor serem dois do que um. Porque se um cai, o outro vai lá e ajuda a levantar.
Então hoje a gente vê muito essa questão do anticasamento, né? Eu tô, como eu já falei aqui no início, há 26 anos casada e muito feliz. E se me perguntasse, e aí, você casaria de novo? De novo. Me casaria de novo. Eu também. Pastora eu também quero deixar claro Viu, aqui. Thiago? Eu casaria de novo. Quero deixar aqui também, eu vou fazer uma declaração pro Felipe também, posso deixar. Eu casaria de novo, com certeza. Que lindo. Pastora, dentro desse contexto que você falou do casamento, me veio muito sobre a submissão da mulher. E a Bíblia fala, mas acho que como está tudo deturpado hoje, acho que houve uma deturpação também da submissão que a Bíblia traz. Verdade. Acho que você é melhor do que ninguém para nos explicar um pouco mais sobre o que é essa submissão de fato. Olha não só. É submissão que o pessoal, não é fazer, não é isso. Né? Não. É uma outra. Bater a Bíblia continuação. traz submissão e as pessoas acabaram deturpando. E como que é, de fato, a submissão? Olha só, eu vivi 2 fases do meu casamento, né? Hoje eu sempre digo, eu vivo um céu na terra, na minha casa, no meu lar, no meu casamento. Mas nem sempre foi assim. Porque eu não tinha sabedoria de Deus, eu não tinha entendimento dessa posição da mulher. Então, muita coisa eu carreguei lá da minha família, que eu vim de uma família caótica, né? Então, são vários tipos de família. A minha família de origem é uma família... Eu vim de uma família caótica, lar destruído, pai que abandonou, mãe que teve vários outros maridos, em vários outros contextos, enfim. Esse foi o lar. Então, quando eu cheguei, ele já veio de um lar um pouco mais estruturado do que o meu, de uma família mais unida, mais alicerçada. Então, quando você vem de um lar diferente, você choca. Os primeiros anos de casamento, então, foi esse choque. Meus primeiros 7 anos de casamento foi essa parecência que a gente estava numa guerra, né? Mas assim, como foi bom esse meu aprendizado para eu entender realmente sobre a submissão. Então, a própria palavra de Deus, eu não gosto de falar assim, o que eu acho. Eu gosto de muito pela palavra, que é o que eu creio e o que eu vivo. Então, o próprio Deus fala que a submissão da mulher ao homem, ela é limitativa, grave bem isso, aos preceitos de Deus. Como assim, Elisângela? A Bíblia fala que a mulher deve ser submissa ao seu marido, né? Mas o homem deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Ou seja, imagina, como é que eu não vou ser submissa para esse marido se ele me ama como Cristo amou a igreja e entregou a vida dele por mim? Entende como é muito fácil? E a submissão, ao contrário, como você até trouxe, pensa que é um estado de rebaixamento, né? Eu tenho que estar todo tempo calada, muito baixa, muito cabisbaixa. Não, a submissão é o quê? É estar debaixo da mesma missão. Olha, tá vendo? É isso. Ou seja, nós estamos numa missão com quem? Com o nosso marido. Imagina que a gente está na mesma visão. Gente, imagina o que um casal na mesma visão, na mesma fala, no mesmo entendimento pode produzir. Aqui dentro do podcast, poderoso. A gente entrevistou um casal que trouxe isso pra gente. E ficou muito claro sobre isso que você acabou de colocar aqui. Exatamente. Dentro do que eles vivem, eles conscientemente ou não, eles estão vivendo a mesma missão. E eles têm consciência de que depende um do outro, assim, pro propósito deles. Isso. Faz parte, sabe? Depende, né? Um completa, a palavra é essa. E eu posso também trazer como testemunho aqui na minha vida, na minha história, que eu também vivi 2 fases no meu casamento. Então, eu vivi uma fase na qual eu queria competir com meu marido. Sim, eu também. E eu queria provar por A mais B que eu era tão boa quanto, né? Tão boa quanto ele. E assim, Felipe, ele sempre... E é tão interessante que eu conheço o Felipe desde a escola e ele sempre se destacou na escola, nas notas. E aquilo sempre me incomodou. Porque eu falava, como que ele é tão bom e eu não posso ser? Porque vocês estudavam juntos. Estudávamos juntos. E aí, vem eu casar com esse homem e eu falar, poxa, como é que eu não vou ser tão boa quanto? E essa distorção, e a partir do momento que eu entendi o meu papel, o que eu era boa, né, que ele não tinha, e ele reconheceu isso em mim, e eu reconheci nele o que ele era bom, que eu não tinha, a nossa vida se transformou. É isso mesmo. Porque essa é a virada de chave, eu quero falar aqui, porque essa é a virada de chave para todo casal. É quando você entende que você não tem e o outro tem. É verdade. E vice-versa, né? Porque... E aí esse momento de tirar desses tabus de submissão, de competição dentro de uma casa, entendeu? É o meu pensamento. Lindo. Elisângela, nesse meio que você tem feito as mentorias do projeto, você tem percebido que as mulheres elas estão sobrecarregadas com várias funções, às vezes
não quer aprender, às vezes uma coisa assim, igual a mentoria, porque tá cansada ou acha que... Gente, você percebe? Pra minha surpresa, a gente tá tendo uma abertura muito boa na cidade de Paragominas. Eu percebo, assim, mulheres, assim, querendo realmente. Por quê? Porque a gente foi pra um extremo, mas, assim, nunca se viu uma geração de mulheres tão bem resolvidas, né? E lindas, maravilhosas, que a gente vê essa questão da beleza realmente, né, crescendo muito, a indústria da beleza, muita gente sendo muito sugada, porque tem que estar assim, tem que estar impecável, tem que estar e tal, mas nunca se viu também uma geração de mulheres tão arrebentada de alma. Né? Por quê? Quem é a nossa alma? É mente, é emoção e é vontade. Então, quando a gente entra nesse parafuso, começa a vir os vazios, né, que nada vai preencher. O que vai preencher um vazio? Santo Agostinho tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz assim: dentro de cada ser humano tem um vazio do tamanho de Deus, que só Deus pode preencher esse vazio. Então, por mais que a gente se cuide, a gente, né, quer estar lá e tudo, a gente fala assim, nossa, que vazio é esse? Existencial, tem alguma coisa, tem um buraco aqui. E só vai estar realmente esse buraco preenchido quando a gente buscar a nossa essência. É voltar. E eu tenho percebido em Paragominas, as mulheres que têm feito assim, tanto meninas, que a gente não tem conseguido nem sequer lançar as turmas. Porque as próprias mulheres, elas estão levando, né, o que é a mentoria. Então, elas assim, as próprias mulheres estão trazendo outras mulheres. E assim, a mudança. A gente cria os grupos, né? E o que elas compartilham, fazendo bolo, preparando, fazendo surpresas. Gente, isso assim nos motiva, tem nos motivado a prosseguir, né? E a orar a Deus pedindo mais mulheres que se levantem também. Eu fui na casa da Marcélia, né, que é uma das mentoras. Uma das mentoras. E aí eu comi um quibe lá. E eu falei, nossa, esse quibe tá bom. E repeti 3 vezes. Eu falei, desculpa que o quibe tá gostoso. Ela falou, aprendi na mentoria. Aí eu já levantei a anteninha. Eu falei, legal. Muito legal. Então assim, já me deu curiosidade também. Eu já fiz a mentoria, né, Elisângela? Na realidade, eu fiz só o workshop. O workshop, foi, né? Porque foi só uma tarde. Tinha mentoria mais de um dia. Explica pra gente, Elisângela. Sim, vamos lá. Nós temos duas modalidades hoje. O que a Camila fez foi um workshop, né? Então a gente, se eu não me engano, deu 2 aulas apenas, né? Foi. Então hoje elas são 7 aulas. A gente sentou na mesa e você... Isso. Mas todas falaram, né, na Sim, época. A Cindy foi. também falou um pouco de organização, né? Falou. Eu acho que a gente fez 3 aulas em uma, eu né? acho que vocês pincelaram um pouco o que é. Exatamente. Foi um workshop. Mas é bom repetir agora o inteiro. Sim, eu vou fazer. Aí, olha só. Então, a gente tem um intensivo, né? Que a gente vai pra uma fazenda. E a primeira turma que a gente fez na fazenda da Blenda. Mas a gente não conseguiu mais, né, a fazenda dela, e estamos atrás desse local. Porque a gente quer, pro intensivo, é legal que a gente saia, né, desse ambiente, a gente se desconecte, né, e fica esse tempo nosso lá. Né? Então a gente começou lá na sexta, elas chegaram lá às 17 horas, a gente, né, jantou juntas e tudo. Aí o sábado o dia inteiro, entramos pela noite, e domingo a gente encerrou às 10 horas da manhã. Então esse é o formato do intensivo. Ah, tá. Vocês dormem lá. Dormem lá. Porque é bom falar isso, porque às vezes quem tá escutando, né, pra saber a data certinha, tem as mulheres que trabalham durante a semana, tem os compromissos. Então, que o intensivo, no caso, é realizado no final de semana, aos finais de semana, né? Isso, aos finais de semana. E o que é feito semanal, ele é feito nas terças-feiras, nos lares, é feito nas casas. Então, a minha casa recebe, a casa da Marcélia recebe, a casa da Cindy. Terça-feira? Terça, das 15 às 18 horas. A gente tem esse tempo de aula e mesa. Aula e mesa. Né, durante esses 7 encontros. São 7 Aí geralmente o encerramento a gente faz no lugar neutro. A gente vai para um outro local, né? E tem algumas surpresinhas lá que só para quem vai fazer mesmo, que essa surpresinha é liberada. Inclusive, toda terça-feira, né? Eu tenho uma amiga que começou a fazer com vocês, e esse perfil que ela trabalha bastante, estava sem tempo. Ela pegou e falou assim, ela viu que ela precisava, ela falou assim, eu vou até fazer, eu não vou começar isso, né, essa mentoria, porque na terça-feira eu tô tirando realmente um dia pra mim, significou mais ainda pra ela. Exatamente, é isso que eu tenho percebido. Ela rompeu, olha, de segunda a sexta você trabalha muito, né, às vezes até final de semana, então vou pegar a terça-feira e eu vou cuidar de mim e pensar no meu lar, e eu achei isso muito legal, porque vai muito além, né, a pessoa tirou um dia só pra cuidar dela e da família também. Exatamente. Muito legal ser durante a semana. Elisângela, e o que a pessoa vai encontrar lá? O que a mulher vai encontrar? É só para mulheres, certo? É só para mulheres. É só para mulheres. Show. E o que ela vai encontrar na mentoria? Primeiro, ela vai encontrar acolhimento, né? Porque a gente tá ali, né?
entendendo que cada mulher tem seus desafios, a gente não pode também negar isso, né? A gente está num tempo desafiador, né, para a humanidade em si. Então a gente vai ter esse acolhimento, a gente vai ter essa palavra de direcionamento, a gente vai ter essa palavra de princípios e também de valores. Isso aí não vai faltar na mentoria do lar, né? E uma boa comida, né? E uma boa mesa, e uma boa conversa. E a mesa, a gente até falou um pouquinho, a gente pincelou, eu quero bater um pouco na questão da importância da família à mesa. Tem uma pesquisa que foi feita pelo Instituto de Psicologia dos Estados Unidos. Nessa pesquisa, eles fizeram o seguinte, com jovens e adolescentes, né? E o que foi percebido? Que famílias, né, filhos que ficavam em volta da mesa pelo menos uma refeição por dia, quer fosse o café da manhã, o almoço ou o jantar, né, eles eram menos propensos a ir para drogas, a ir para prostituição, né, a ir para essa vida mais desregrada. Então essa pesquisa veio mostrar isso, né, que há uma particularidade na mesa. E eu trabalho muito essa questão do princípio da mesa quando o próprio Deus traz a última ceia, né, quando Jesus está indo para a cruz, vai se despedir ali dos seus discípulos, ele reúne aonde? Na mesa. E ali a despedida dele é a mesa. Então a gente vê várias pessoas, por exemplo, tem um rei, né, o rei Davi, é um rei muito comentado, depois de Jesus ele é o rei mais comentado da história bíblica, né? E esse rei, ele honra uma pessoa, ele honra um homem chamado Mefibosete, que era um homem que estava há 25 anos, né, num lugar chamado Lodebar, que a Bíblia traz como lugar de esquecimento. Então ele era da linhagem real do outro rei que tinha sido deposto. Ele estava ali vivendo de favor numa casa e de repente o rei se lembra dele. E diz assim, chama aquele homem, eu quero ele aqui, né, eu quero devolver as terras que eram do avô, né, da família real, que era dele. E eu quero entregar. Quando ele chega, ele está se sentindo tão rejeitado que ele diz assim, quem é esse cão morto? Ele se refere a ele mesmo como um cão morto, né? De tanto que ele estava ali com aquele complexo de inferioridade, complexo de rejeição, ferido. E aí ele diz assim, olha, eu tô aqui como rei, né, o rei Davi, e eu tô aqui para dizer para você que eu vou restituir tudo aquilo que você perdeu, né, na sua infância, porque ele perdeu tudo isso com 5 anos de idade. Inclusive ele ficou no mesmo dia, ele perdeu os 2 pés, porque ele teve um acidente com ele, então foi assim, muito trágico. E ele falou assim, a partir de hoje, você vai comer sempre à minha mesa, como um filho. Então nesse momento que o rei Davi traz Mefibosete para a mesa, ele nos ensina algo muito precioso, que eu vejo que é o que o próprio Deus faz conosco, né? A gente está ali às vezes na nossa vida e tal, e Deus nos convida para um banquete de pai para filhas, né? E quando eu entendi isso, né, meu Deus, isso foi para mim, virou chaves para mim, né, de saber que eu posso estar com ele. Talvez eu não esteja em todas as mesas, eu não vou conseguir estar, mas eu tô na mesa com ele. Ele me chama todos os dias para mesa com ele, e essa presença ela me impacta, sabe? Essa presença ela me constrange, né? Porque o meu pai biológico me abandonou. Então quando eu me limpo com ele, quando eu vejo que ele tem esse cuidado, esse amor, eu digo assim, nossa, é isso, é sobre ser filha. Eu tenho um pai, né? Eu tenho um pai que, independente de qualquer circunstância, ele me ama, ele está aqui para me ajudar, para cuidar de mim. E é na mesa que você consegue sentir isso. E é na mesa, meu Deus, é muito lindo isso. É muito lindo. É lindo demais, eu fiquei arrepiada, meninas. E traz Deus também como um pai, né? Porque às vezes, por muito tempo, a gente vê Deus, eu mesmo cresci olhando, Deus para mim não era pai, era como um tirano, que tinha que fazer, tô errada. A partir do momento que você começa a enxergar que Deus é pai, é outra coisa, né? E não que Deus você só é servo, isso tem que, né? Você vira seu pai, você começa a criar uma relação de pai e filho, isso é muito legal. Porque às vezes a gente enxerga o Deus assim, de cobrança, né? Se eu não fizer isso, não então... pode ou não pode. Não posso aí vem isso, eu então aqui. se ele não fizer isso, mas não, é um pai realmente que cuida. E é um pai cuidadoso, de olha que detalhes. interessante sobre o pai, né? Quem é que nos conecta ao Deus Pai? O pai terreno. O pai terreno. Então eu tive uma dificuldade muito grande de encontrar esse pai celestial por conta da minha paternidade, que eu não tive. Entendi. Então eu não imaginava que o buraco tinha ficado tão grande. E muitas pessoas, né? Muitas pessoas, Elisângela. Não vi. E pessoas que têm pai dentro de casa, mas não têm paternidade. Porque Exatamente. Por conta de uma crença. Porque antes do feminismo veio o machismo. Sim. Que tirou o papel do pai. Sim, a guerra né? dos sexos, né? É a guerra do sexo. Então, assim, também tirou o papel do pai. Então, o pai não viveu o seu papel como pai. Exatamente. E aí distancia mesmo. É interessante a gente falar um pouquinho sobre o papel do pai, nesse contexto de mesa, de família, que o pai, ele é direção, ele é limite,
e ele é governo. Então, como esse pai falha nessas três funções desse pai, né, desse papel do pai, a mulher não tem essa capacidade de fazer o que o pai teria. A gente pode ser a melhor mãe do mundo, mas nosso papel é diferente do pai. O pai é limite, direção e governo. A mãe é nutrição, a mãe é organização, a mãe é esse vínculo. Então, assim, a minha função é diferente da do pai. Então, assim, é até um cuidado, assim, né, com pessoas que estão nos ouvindo, que às vezes são de pais separados, que ninguém tira o papel do outro. É interessante a gente preservar a imagem do cônjuge, né? Ah, não é mais meu marido, mas eu preservar para aquele filho. Porque quando eu deturpo aquela imagem daquele pai para aquele filho, é como se fosse realmente assim uma agressão imensa, né, que aquela criança recebe. Então, como ele vai crescendo, aí isso explode na adolescência. Porque enquanto é criança não explode. Então vai explodir quando? Na adolescência, porque a gente vai retomar as memórias afetivas lá de trás. Né, da primeira infância, de 1 aos 3 anos, da segunda infância, até os nossos 6 anos, e até a terceira infância, que vai até mais ou menos 11 anos. Então, assim, é daí que a gente busca. Então, como essa paternidade falha, toda essa cadeia da família, ela é prejudicada. Eu vou falar agora no meu olhar de mãe, do comentário da Amanda, sobre como ela via Deus. Como é importante, né, a família poder colocar a palavra dentro, a forma como a crença, né, dentro de casa e esse olhar para Deus, né, chamar Deus de pai, porque é exatamente isso, é você colocar Deus como, cuidado, isso é pecado, você tá errando, então assim, você fica sempre em alerta, porque você tem Deus como um inimigo ali, uma pessoa que vai todo o tempo te punir, porque você não pode errar. Então, a partir do momento que você traz isso para sua casa, para sua família, de uma forma como você precisa disso, é como você trouxe pra gente do vazio, né? Então, existe esse vazio. Então, eu sempre falo lá em casa, Elisângela, eu falo assim, o caminho, quem vai construir é vocês. Eu tô mostrando ele. Mas só vai chegar lá se vocês quiserem. Não sou eu que vou percorrer ele. Eu percorri o meu, eu ainda estou percorrendo. Eu falo para as minhas filhas, Estamos em obras. Estamos no caminho. Então, eu sempre venho trazer isso. Eu achei muito legal a Amanda colocar aqui, porque é a visão que às vezes as mães pensam que estão fazendo um bom papel, né, falando de Deus, e às vezes a gente não tem nem noção do quanto que a gente está distanciando nossos filhos de Deus, né? Da fonte da vida, que é a fonte da vida, né? Verdade, Aline. Elisângela, né, professora Elisângela, nesse contexto também do papel do pai, enfim, mas a gente olha hoje que é muito comum, né, não ter o pai. Hoje tem muito, as mães criam os filhos sozinhos. Verdade. Como é que fica isso, assim? Qual que eu não tenho filhos ainda, pretendo ter, mas eu imagino que seja muito desafiador. Você mesmo veio na família assim. Como é que não seria dicas, mas qual conselho você daria para essas mães que moram sozinhas, elas, né, que criam os filhos? Na realidade, assim, é claro que, como a gente está falando, são vários contextos e várias realidades. Sim. Então a gente não pode taxar, né, uma coisa. Por exemplo, como eu falei, eu vim de uma família totalmente caótica, né? Isso prejudica muito, é fato que sim. Mas na minha vida, e eu sei que na vida de muita gente, o que virou pra mim foi a paternidade de Deus, realmente. Eu volto a falar nela. Porque depois que eu entendi essa paternidade, porque até então, imagina assim, quando a gente vê, e na nossa cidade a gente tem visto muito isso, muitas adolescentes grávidas, né, muitas jovenzinhas mesmo, de 13, 12, 14 anos, né, nessa realidade. Então a gente pergunta, né, o que está acontecendo? E exatamente essa base, né, essa afirmação de filha, porque quando eu não entendo essa paternidade, o primeiro carinha que apareceu, eu vou lá e me lanço. Né? Por quê? Porque eu tô precisando de afirmação. Eu tô precisando, na realidade, não é de um homem, não é de nada do sexo, de alguma coisa. Eu quero amor. Eu tô querendo carinho. Eu quero atenção. E nesse afã de buscar isso, a mulher se lança, né? A filha se lança, a adolescente se lança, né? Então, assim, a orientação que eu sempre falo conduza realmente para o caminho eterno. É aquilo que a Camila acabou de falar. São princípios que são eternos. Então a gente precisa mais do que nunca, porque assim, por muito tempo, o que a sociedade foi fazendo? Ela foi tirando Deus de tudo. Você vê que a sociedade, por exemplo, dos Estados Unidos, gente, as famílias eram altamente estruturadas. Por muito tempo, os Estados Unidos esteve no ranking de primeiro mundo. Por quê? Porque eles convidavam a Bíblia. Em todos os lugares tinha a Bíblia para estar presente. E de repente, foi tirado isso.
de repente falar assim, não, bora arrancar daqui, vamos tirar daqui, chega disso. Então assim, a palavra liberta, a palavra cura, a palavra é luz, a palavra é vida. Então a partir desse entendimento que a gente vai, né, olhando para aquilo e vendo assim, nossa, gente, é isso aqui. Porque a Bíblia, ela não é sobre um livro de religiões, longe disso, ela é um manual de vida. É verdade. Você vê que hoje, grandes treinadores hoje, eles têm... Quando você vai olhar, o cara nem cristão é, mas ele tá embasado aonde? Lá dentro da Bíblia. É verdade. O Tiago Então, Brunelli vai escrever um livro falando sobre isso, sobre os isso. princípios, porque tudo tá em cima dos princípios. É, Todas porque as pessoas de sucesso, mesmo aquela juíza, ele falou que já foi palestrar e uma juíza insultou ele. E ele até jogou assim pra ela, ele falou assim, e se seu marido agora, onde tá seu marido? Ela falou, tá trabalhando. Ele falou, e se ele estiver te traindo? Não, mas ele não tá me traindo. Mas sim, e aí? Porque assim, o princípio de não trair tá na Bíblia, né? Porque se você pega o Provérbios hoje, é um livro atual. Muito. Né? Sim, Se você lê totalmente, assim, Provérbios é um livro atual. É o que você lê nesses outros livros de Eu gosto de falar assim, autoajuda. eu gosto de falar assim, que a Bíblia, ela é tão atual quanto o jornal que vai sair amanhã. Sim, É muito incrível. é verdade. Eu sou apaixonada pela Bíblia. É verdade. É isso Apaixonada. mesmo. Nós abrimos uma caixinha de perguntas. E aí a Marina tá Vamos ali com nós. algumas perguntas. Perfeito. Marina e a Amanda são as moças das perguntas. Tiveram perguntas aqui de como começou o projeto. Através do Texas, Dev Tyros. Aí vocês viajaram, né? Isso. Fizeram tudo. Você Ela ficou quanto tempo ela que é lá, autora Elisane? desse projeto. Vocês ficaram quanto tempo Nós lá? ficamos 5 dias internas dias. com Na ela. casa dela. Na casa dela. Nossa, assim, sendo cuidada, mimada, amada e sendo mentoreada por ela. Foi um grande privilégio. Que bacana. 2 pessoas aqui também perguntaram o valor. Então, não sei se você quer colocar o valor, se tem algum telefone ou WhatsApp que eles podem Tem. Na realidade, eu prefiro passar, né, o WhatsApp, né? E a gente tem essa conversa mais... Mas enfim, hoje o valor da mentoria ele tá R$600, sem problema de falar, né? Certo. Mas tem os telefones, se você quiser deixar aí também eu já posso passar. Que também é no Instagram. No Instagram. Que é Mulheres Mulheres. Isso. Teve uma pessoa aqui também que perguntou, você também já respondeu, mas se o curso é como uma mentoria, que eu imagino que ela esteja perguntando de meses, mas você já respondeu o tempo. 7 semanas, né? Vai dar 1 mês e meio mais ou menos, né? Quase 2 meses, né? Um encontro por semana, que é toda terça-feira. Exatamente. Ou faz o intensivo, que é... 3 dias. Que são 3 dias. Exatamente. Esse Bacana. uma vez por semana é quanto tempo? 7 semanas. 7 semanas. Não, a duração dele à 7 noite. semanas. Não, É à à tarde. noite. Das 15 às 18, não, é só durante o da dia. 15 às 18. Das 15 às 18. É uma tarde. É uma tarde. Quem está fazendo a mentoria, ela recebe em casa também durante o período do curso? Não. Só vocês. Como é que vai receber? Por exemplo, vocês fazem uma turma, um exemplo. Aí vocês dizem assim, Elisângela, o que eu faço para levar isso? Então a gente vai dar esse suporte. Sim. Até que vocês conduzam, que vocês montem a turma de vocês, que vocês, sabe? Por exemplo, agora tem 2 moças que se reuniram, uma de umas turmas anteriores e uma última de uma turma que fez agora, acabou de fazer. E ela já vai montar a primeira turma dela. Que Legal. bacana. Porque todas que fazem Exatamente. o curso têm a possibilidade de montar a sua turma. Hoje, nesse exato momento, tem uma turma lá em Tailândia. Então, essa turma, uma amiga minha de lá fez, né? E ela quis levar. Então, eu tô mais ou menos passando para ela tudo pelo telefone. Então, a gente tá passando e tal, ela já tá com os livros. É uma corrente do bem, né, Elisângela? Corrente do bem. Porque assim, se você parar para analisar, às vezes a gente se encontra, né, tantas vezes, né? Eu, por exemplo, eu sempre fui muito cheia de pessoas, de amigas, né? Eu tenho um perfil muito influente. Então, eu sempre gostei de pessoas, de gente, né? De conexão, né? E aí, eu sempre tive esse tempo de me encontrar. Eu digo, gente, vamos se encontrar com um propósito? Né? Imagina uma tarde, a riqueza de uma tarde, das 15 às 18, uma vez por semana, o tanto que você cresce. Sim. Verdade. E eu falo, gente, é isso. É sobre isso. Né? Então a mentoria é isso. Então, assim, não tem muita coisa assim de você, não tem. É simples. É aquilo que você trouxe, que a tua experiência de vida, que é linda, né? Esse privilégio, porque eu digo que é um privilégio. Sim. Então, se Deus te deu esse privilégio, que tal levar isso para outras mulheres? Sim. É verdade. Né? Sim. Isso que você vive na sua casa, isso que você vive. Legal, bora levar isso? Sim. E às vezes a gente é criança, igual no meu caso, a gente não entende, né? Entende. Nossa, tem que esperar, às vezes é até... Mas eu falo assim, que foi realmente um exemplo, assim, porque isso eu trouxe pra dentro da minha casa, né? Igual a Camila também falou lá na casa dela.
E eu faço questão, de todas as refeições, eu faço questão de estarmos todos juntos. Sabe o que é lindo? É passar isso, porque imagina que cada casal é uma geração. Verdade. Imagina o quanto que isso é poderoso. Porque é os filhos dos filhos dos filhos. Sim. Quando eu olho pra minha filha, ela tem me acompanhado nisso tudo, né? Ela me acompanha em conferências, aonde eu vou. Aí ela fica assim, olhando, né? E aí ela já monta as mesas, e ela já prepara tudo. E hoje, aos 13 anos, ela é uma excelente cozinheira. Não, a mamãe colocava pra eu arrumar a mesa. Desde nova. Marina, vai lá e arruma a mesa. E sabe o que ela fala pra mim? Isso. Ela até te segue lá com os filhinhos, né? Ela é apaixonada por criança, ela diz que ela vai casar cedo. Mãe, eu quero casar cedo. E eu quero, no mínimo, aí 4 filhos. Isso me alegra, sabe por quê? Porque eu vejo muitas, eu atendo, né? Verdade. Como coach, como especialista emocional, eu atendo muitas pessoas. Até jovenzinhas que digam assim, olha, eu tenho um pavor de pensar em casamento, eu não quero casar. Não querem casar. Então eu me alegro, né? Porque a minha filha tá vendo algo. Então eu tenho sido um espelho, né? Quando ela diz assim, mãe, eu quero casar. Eu digo, filha, que lindo isso. E isso mesmo, tá certo. Né? Casar, ter filhos, é isso. Eu também sempre coloco isso lá em casa. As meninas adoram, porque é natural. Ver a mãe fazendo, elas fazem igual. E eu sempre coloco, porque pergunto pra elas, o que você vai ser quando crescer? Aí cada uma fala uma profissão. Mas eu coloco, porque eu sinto, Elisângela, hoje, a dor que a mulher tem em assumir o papel dentro do lar. Muito. Porque a cobrança colocado, pela vida profissional é muito grande. Muito. Então, é tão forte isso em mim, eu falo assim, se isso arde meu coração é porque Deus está querendo, quer que eu fale alguma coisa pro mundo, né? E arde muito meu coração porque eu vejo o quanto que é essa cobrança na mulher para ser uma boa profissional, para se destacar no mercado de trabalho. E dentro de casa, ela vai ser assim, se der, ela faz alguma coisa, né? Ela passeia em casa. Na verdade, passeia em casa. Porque se perdeu isso. Então, Exatamente. às vezes, as mulheres acham que elas são desvalorizadas. Não tem um valor naquilo Não ali. tem. E eu passo isso para minhas filhas. Antes de vocês irem pro mercado de trabalho, vocês vão ser uma excelente dona de casa. Eu falo para elas, eu afirmo, vocês vão cozinhar maravilhosamente bem. Justamente por conta de todo o conhecimento, eu falo palavras de afirmação, o quanto que elas vão ser grandes dentro de casa. Que lindo. Porque eu vejo, porque eu sofro essa cobrança, né? Assim, eu venho de uma geração, eu venho de uma mãe que foi uma mulher empoderada, uma mulher forte, uma mulher vitoriosa, triunfante e muito... minha mãe se destacou no mercado de trabalho, no que ela faz, ela é muito boa. Então eu venho dessa geração. Poucas amigas minhas vivem isso. Eu falo, não, eu venho dessa geração que as filhas de vocês vão falar, né? Eu já venho dessa geração que as filhas das minhas amigas vão viver. Porque hoje as minhas amigas dentistas, por exemplo, elas são essas mulheres que foram para o mercado de trabalho e que não têm tempo de estar em casa. Ou que esse tempo da casa é corrido. Então, assim, como eu já vivi essa experiência, eu tenho muito cuidado com o lar, né? Eu tenho muito cuidado, eu acho que eu priorizo o meu lar e depois eu tenho as outras obrigações, né? Sim. Que nem estar aqui pra mim é um privilégio maravilhoso, é gostoso estar com vocês. Mas antes disso eu não posso esquecer do meu papel dentro de casa. Porque não vale a pena também por exemplo, o profissional tá estruturado, tudo, e dentro de casa não. Né? Então eu acho que primeiro é dentro de casa, é a família, é você como esposa, com os seus filhos. Então é primeiro estruturar ali dentro de casa para depois o fora. O fora. Né? E muitas mulheres às vezes esquecem realmente isso, é o papel dentro de casa, né? Porque elas querem se valorizar com validar fora. O fora. E essa hoje é a maior dor na mentoria. Sim. É, né? Essa é a maior dor. E tem uma frase do pastor Josué Gonçalves que ele diz assim que nenhum sucesso lá fora vale a pena o fracasso aqui dentro. É verdade. Nenhum sucesso. Eu creio nisso. Né? E chega existe, também tem uma entrevista, uma pesquisa, que fizeram entrevista com pessoas que estavam no leito de morte, né? E perguntaram, pessoas bem-sucedidas, todas as pessoas eram bem-sucedidas financeiramente. E perguntaram para essas pessoas que tinham sucesso financeiro o que elas se arrependeram durante a vida. E quase 100% responderam de não ter tido mais tempo com a família. De não ter, de ter destruído a minha família, porque muitos, para chegar lá no topo, perderam a família, né?
Então, lá no leito da morte é que vem o arrependimento, né? A dor. Depois que não pode fazer Depois não tem mais o nada. que fazer, né? Não tem como voltar Verdade. atrás. Então, a gente está aqui hoje, né? Trazendo a Elisângela para a gente poder falar dessa mentoria, levar para a casa de vocês essa palavra, essa proposta, esse projeto lindo que é para reestruturar, né? Coisas que às vezes a gente esquece, às vezes a gente nem sabe, né, Elisângela? Verdade, nem sabe. Nem sabe, igual você falou. Nem sabia. Eu cheguei lá, eu não sabia. Fiquei assim, surpresa. E ver aquilo e presenciar era totalmente fora da minha realidade. Sim. Totalmente fora. Elisângela, pode falar, Amanda. Não, pode falar. Não, eu ia pedir para ela deixar um conselho para as mulheres. Eu ia fazer uma pergunta antes. Então pode perguntar. É o seguinte, coisa tu corta, dentro desse contexto, porque hoje a gente tem, como eu trouxe um pouco antes também, que temos as famílias que estão estruturadas e temos muitas que estão desestruturadas, né? Dentro desse contexto também a gente tem muita, qual que é a sua orientação de como é que a mulher, que tem mulher que é a provedora do lar mesmo, ela, Sim. como é que ela fica dentro desse contexto de eu preciso fazer, ou seja, mentoria, ou eu preciso ser uma boa dona de casa, ela tem a vontade, mas ela falta tempo no seguinte sentido, ela começa a trabalhar, sai de casa às 5 horas da manhã, não consegue às vezes voltar em casa para almoçar, tem que passar o dia inteiro fora por necessidade do trabalho mesmo, só consegue chegar em casa à noite. Como é que ela consegue se equilibrar aí nesse contexto? Porque isso é a realidade de muitas mulheres também, né? Sim. Então não é nem que ela não queira, é porque Não ela consegue não consegue mesmo, né? Porque a realidade como é dela que é ela outra. consegue fazer o melhor nos momentos que ela tem em casa? Acho que esse Olha só, é um alinhamento de prioridades. Primeira coisa, né? A gente até falou isso, a gente toca muito nisso na mentoria, que realmente tem uma hierarquia em termos aonde que eu vou investir meu tempo. Então hoje tem algo que nos desconecta. Sim. O celular, né, que é uma conexão, ele é um desconector de pessoas. Sim, Porque verdade. hoje, além de tudo, qual é a grande reclamação que eu recebo, até mesmo nos meus atendimentos, são de pais que chegam realmente já cansados, exaustos, mãe, pai, e tá todo mundo no seu universo. Então, cada um, né, e um conselho que eu sempre falo, tanto na mentoria do lar, quanto até em atendimentos individuais, eu digo assim, tem uma caixinha do silêncio em casa. Sim. Você chegar em casa, tu pode ter 1 hora apenas de tempo para dar pro teu filho ou pra tua filha, mas que seja um tempo de qualidade. Sabe aquele tempo sem pressa, olho no olho? Porque muitas vezes, fala menino, o que tu quer? Ah, tá, não, tá, beleza, não. Ah, pois é. Então assim, as crianças, por mais jovenzinhas, por mais pequenininha que sejam, tenra idade, elas captam aquilo. Então elas percebem que de fato elas não estão tendo uma atenção plena. Então o conselho que eu digo e a dica que eu dou é isso, é desconectar-se, né, do celular e estar mais atento, né, estar aqui, estar presente, porque hoje até você vai no restaurante e você observa de 10 mesas, gente, é triste. Tá todo mundo, quando é casal, tá o marido por um lado, a mulher pro outro, os filhos por um lado, e todo mundo conectado. As criancinhas nos joguinhos eletrônicos. Isso né? é falta de consciência. Mas tem até uma pesquisa. As pessoas não têm consciência. Uma pesquisa saiu até na internet. Uma vez era um vídeo de várias criancinhas e aí perguntavam para elas o que era melhor para ela. E aí dentro das respostas tinha presente e outros itens lá, e o que ganhou foi um tempo com os pais, né? Então é o tempo com os pais, e eu acho que é isso que fica mesmo, né? Mas é o tempo de qualidade, as incrível. experiências que a gente, né, oferece para eles, do que presente, do que o material, né? São Porque depois vai memórias passando, afetivas. são as memórias Criar afetivas, memória. justamente. Vai passando, são as memórias afetivas, né? Ontem eu ouvi de uma cliente assim, a gente encerrou a sessão dela e ela chorando, ela disse assim pra mim. Ela disse assim, eu levei ela pra uma reprogramação, né? Emocional, e ela disse assim, meu Deus, eu não veio nada da minha mente, eu não tenho memória nenhuma da minha mãe me dando carinho. Ela disse assim, gente, caiu uma ficha em mim, eu não tenho memória nenhuma. Eu nunca me lembro da minha mãe ter me dado um afago. E aí eu já trago essa situação. Eu venho de um lar muito simples, de uma família muito simples, de um pai que abandonou. Mas por outro lado, embora minha mãe tivesse picos de alcoolismo muito grandes, porque eu também tenho essa historinha para contar, inclusive eu estou contando isso no meu segundo livro, meninas. Olha, aproveito. Fala do primeiro aí o pra primeiro, gente.
Eu deveria ter trazido pra presentear vocês. Mas vai vir próximo pra eu falar do milagre, tá? Sim, Sim, com certeza. Eu precisava de um milagre quando os homens não puderam me atender, que eu conto a trajetória do meu filho mais velho, de um acidente que ele teve com traumatismo craniano, com perda de massa encefálica. Tá? Então vou deixar do gostinho de quero mais aí pra vocês. Ele Tinha 13 na época. Hoje tem 23 anos. E realmente, assim, foi incrível. E esse segundo livro que está indo hoje, inclusive, para revisão, né? Eu já finalizei, está indo para revisão. Eu quero lançar daqui para agosto, chama De Pecadora a Adoradora. Então é um pouco da minha história, da minha trajetória, de quem eu fui lá atrás sem Deus, e depois desse meu encontro com Deus, quando Ele sussurrou meu nome, eu não resisti, e hoje eu vivo para segui-lo e para servi-lo. Que bacana. Então foi esse momento. Então, perdi o fio da meada, eu estava onde? Falando. Eu também já... Perdi, é tanta coisa, né? Perdi. O que tu perguntou agora? Que eu saí pro livro, mas eu tava seguindo o raciocínio, né? E eu perdi o Você raciocínio. Não foi que eu perguntei. Eu tava falando justamente das memórias afetivas. E era Sim, isso que você pronto, explicava da agora sua mãe. lembrei, pronto. É da sua E da mãe. memória que Essa você minha tinha, mãe, que não teve com seu pai, mas olha teve só, com a sua mãe. Incrível que a minha mãe... Eu nunca fui uma mulher, né, que tive problema com autoestima. Eu sempre fui bem resolvida, com o meu tamanho, né, de 1,5 m, por exemplo. Então eu sempre fui muito bem resolvida com isso. Mas isso graças a quem? A essa mãe. É muito Porque ela não interessante tinha isso. conhecimento, mas ela teve uma sabedoria Muito interessante ao isso. falar palavras de afirmação pra mim. Ela contava a história da minha concepção, o milagre que foi a gestação dela. Então, gente, aquilo, eu fecho os olhos e eu lembro disso. Eu lembro da proteção dela, a gente no meio de uma mata, e ela me protegendo de uma onça, que no local tinha a fama de uma onça pintada, né? E eu lembro dela ao lado da cama, não, era a rede. Ao lado da rede, com uma faca desse tamanho, me protegendo a noite inteira. Isso eu tinha para 4, para 5 anos, velando meu sono. Então eu não tenho memória nenhuma do meu pai, mas eu tenho memórias da minha mãe. Muitas memórias Sabe? positivas. Muito, de uma simplicidade. Era só eu e ela. A gente ia pescar, né, nas fazendas, ela me levava e eu falava muito. Ela dizia assim: meu Deus, minha filha, por favor, silencia. Eu quero pescar. Eu digo: mãe, eu não nasci pra pescar. Eu nasci pra conversar. Eu nasci pra falar. Ela disse: meu Deus, pra falar. Já era o dom natural que Deus tinha me dado, né? Então, assim, o quanto é importante isso. Então, para essas mães, mesmo sem tempo, mesmo atarefadas, mesmo sem o pai em casa, né, dê o seu melhor. Deu né? muito legal. Deu Ontem eu sempre cheguei em tempo casa. de qualidade, né? Isso é muito... Por exemplo, ontem Não eu tem cheguei preço, em casa gente. mesmo, a Maria, eu até gravei, vou mostrar pra vocês depois no WhatsApp. Eu fiquei fora, a gente ficou fora o dia inteiro, né? E aí eu cheguei em casa e ela falou: mãe, eu quero que você me conte aquela história da família mais feliz do mundo, que é a nossa, né? olha. Porque eu sempre contava toda noite pra ela Que lindo. de quando eu engravidei, que minha bolsa estourou, e ela achava o máximo. Minha bolsa estourou e eu fui pro hospital. E falando, e aí ela conta. Eu falei: não, então hoje você vai contar pra mamãe e pro papai. E aí ela conta, sabe? Então, assim, ela fica, pra ela, nós somos a família mais feliz do mundo. É muito lindo. E, gente, Legal. assim, eu tenho com a minha filha, né? Sempre eu vou deixar ela no quarto dela pra dormir. E sempre que eu vou, eu oro por ela, a gente ora junto. E eu estendo as mãos sobre ela e falo assim: filha, que você cresça em estatura, em conhecimento e em graça no Senhor. Sim, verdade. E aí pega nas mãos dela. E tudo que você toque, seja próspero e venha prosperar. Aí quando eu vou saindo: mãe, Toca aqui. aonde você chegar, você vai prosperar. Ela fala pra que você. lindo. Exatamente. Então, isso é bênção de Deus. Bênção. Então eu tô fazendo o que com ela? Eu tô falando que ela vai ser uma mulher muito próspera. Eu tô dizendo que aonde ela tocar, ela vai prosperar. Sim. Imagina o peso dessa Tá palavra. abençoando ela, né? Exatamente, porque as palavras têm um poder muito grande. Tem poder. Né? Eu sempre bato muito na tecla: por favor, pais, meçam as palavras. Sim, é Né? verdade. Porque é um peso muito grande. E aquilo fica no subconsciente. Deus fez tudo através da palavra, né? Pronto. Ela falou tudo agora. Não preciso falar mais nada. É isso mesmo. E essa questão que a Elisângela trouxe aqui, da desconectar através das telas, né? Que é o celular hoje, e televisão, tudo isso nos desconecta de quem está do nosso lado, né? E foram os entretenimentos que vêm surgindo de acordo com as décadas, né? Sim. E cada vez mais esses entretenimentos, a função deles é nos roubar o tempo, né? Então, assim, a gente já tem um tempo atarefado por conta do trabalho, o excesso do trabalho, e aí depois ainda vem esses entretenimentos que nos roubam tempo, né? Que eles nos puxam mesmo para dentro. E aí eu queria colocar aqui só essa questão mesmo de buscar conhecimento, né? Dos pais buscarem conhecimento em relação a essa questão das telas, esse mal
que isso traz na vida e se policiar, porque muitas vezes, às vezes a gente acha que é bobagem isso, né? Eu me controlo. É igual o fumante, né? Eu fumo na hora que eu quero, né? Ele fala, não, eu não sou viciado no celular, não. Se eu quiser, eu paro. Então, é igual a Elisângela falou, da caixinha, colocar coisas em casa que te realmente, ou coloca regras, né? Lá em casa a gente teve uma época que a gente colocou regras, logo depois a gente já não estava mais seguindo, né? Então, assim, quando você traz isso pra mim, Elisângela, eu já fico aqui pensando, já tá na hora de eu conversar com o Felipe pra gente colocar uma nova regra. Eu gostei dessa caixinha, gente. É a caixinha do não, silêncio. Em casa o Joaquim tem 15 anos. Ele fica sem celular. Não é sempre que eu libero. A minha filha tá com 13 e eu achei interessante que ela tinha celular, ela chegou pra mim e disse assim, mãe, eu quero ficar um tempo sem celular, não quero mais celular. Gente, ela é maravilhosa. Porque e aí ela tirou, hoje em dia. E aí a gente substituiu isso por algumas leituras que ela tá fazendo. Ela tem feito também a leitura bíblica também, né? Ela conseguiu instituir através disso, dessa consciência. Ela fala assim, mãe, tá roubando muito meu tempo. Você contou o negócio, a história da sua filha aí agora. A Maria também, ela é muito sensível, né, nesse sentido. Então, eu tenho que ir muito a BH, né, todo mês. E aí, quando eu tô pra viajar, ela já fica sensível, quer chorar, tudo. Aí eu chamo ela e falo, vem cá. Aí eu falo, seja forte e corajosa. Ai, faz uma oração aqui na cabeça da mamãe. Que linda. Aí, pra ela poder... a gente falta chorar, né? Mas eu falo pra ela fazer a oração, porque eu vou estar viajando. E também quando, por exemplo, aí eu e o Thiago, a gente vai fazer uma viagem. Aí ela fica querendo chorar, eu falo, vem cá, faz uma oração aqui na cabeça da mamãe e do papai. Aí a gente e ela faz, e é muito bonitinho. E eu ensino ela a ser forte desse jeito. Eu sei que ela, né, ela vai sentir realmente, mas eu sempre falo. Ela tem que idade? Tem 9 anos. Eu falo, seja forte e corajosa. Gente, até os 12 anos dá de incutir muita coisa até os 12 anos. Depois disso já é mais complicado. Isso. Mas até os 12 anos é uma fase assim incrível, porque eles acreditam mesmo. Sim, né? acreditam. E é interessante, a gente falando sobre desconexão, né? E sobre o que isso causa. Eu não sei se vocês já viram que tem um documentário na Netflix chamado O Dilema das Redes. Sim, já. E é isso aqui. Essa é a realidade. É bem interessante, né? A gente trazer esse alerta. Não, a gente né? se perde, fica no automático ali, Muito. né? Só subindo na tela. Se realmente não se que é infinito. Você faz o scroll lá infinito. Não acaba nunca. Eu vou até comentar aqui uma coisa engraçada, que como a gente ia te entrevistar a mentoria, a gente ficou falando, poder na mesa, mentoria do lá. Ele tá aqui do lado ouvindo no celular, né? Quando eu abri meu Instagram, o vídeo da Devis. É verdade. Aí eu falei, olha o espertinho aqui, ó. Mas ele escuta sabendo que eu vou entrevistar ele. Escuta tudo. Então ele tá por dentro. Aí ele realmente quer capturar, né, minha atenção. Tudo meu ali. Elisângela, deixa um conselho pra nós, mulheres, né? Dona de casa, esposa, mãe. Deixa um conselho pra gente. Voltemos para a nossa essência. E a nossa essência está em Deus, que é o nosso Criador. Nada antes dele nem depois dele. Ele é suficiente. E quando a gente pensar que nada é possível, ele diz que é possível. Quando a gente achar que é incapaz, ele diz que a gente é capaz. Quando a gente achar que não pode, que a gente nem é, ele diz você é. É verdade. E você não precisa de um título. Você precisa simplesmente acreditar que você é uma filha amada do Pai. Apenas isso muda. Isso mudou a minha história. E é isso que eu escrevo nesse livro, porque eu não preciso estar em holofotes, eu não preciso estar em lugar nenhum, eu preciso estar com Ele. Então, se eu tiver Ele, nada vai me faltar. Por isso que de pecadora a adoradora. Exatamente por isso. Muito bom. Então, só recapitulando, qual que é o nome do livro, que a gente vai colocar também na descrição do vídeo, quando a gente lançar, qual é o nome do livro? De pecadora. O que eu vou lançar? Você vai lançar? De pecadora a adoradora. Já tem uma data mais ou menos? Não. Olha só, vai depender agora da parte mais burocrática, né? Sim, porque eu já escrevi, agora hoje eu passei para revisão, mas aí vem diagramação, aí vem capa, enfim. Então eu creio que lá para agosto, talvez, eu creio, né? Show. Quero correr com isso, né? Para ver se até agosto eu consigo já fazer. O livro que você já tem publicado, pra gente já colocar. Eu precisava de um milagre quando os homens não puderam me atender. Prometo que da próxima eu vou trazer para cada um de vocês. Onde o pessoal consegue encontrar? A gente consegue encontrar esse seu livro? Lá na Adonai. Na Adonai? Na Adonai tem disponível. Show. A gente vai colocar aqui o nome, aqui na descrição do vídeo, a gente coloca o nome do vídeo também. Perfeito. Do livro. Show. Então, Elisângela, foi um prazer tê-la conosco. Prazer foi eu meu, amei o meninas. bate-papo. Eu amei o bate-papo. Aprendi muito. Isso. Nós aprendemos, né? Nós aprendemos. É troca, eu amo troca, gente. Eu amo troca. É muito bom. As conexões, né? Muito. Muito. Então,
Mais uma vez na mesa, né? Na mesa. Grandes coisas Olha o tanto que a acontecem. mesa é importante, Grandes né? coisas, Grandes gente. coisas Que lindo. acontecem. Parabenizar vocês pelo trabalho e pela iniciativa na cidade de Paragominas também. Vocês estão sendo aí precursoras, né? verdade. Que lindo, gente. Parabéns. E é para Paragominas para a web. Uau. Então a gente está aqui para levar isso mesmo Que lindo. para todo mundo. Que lindo. Então eu quero te agradecer também por ter aceito o convite, por vocês tomarem essa iniciativa, porque nada disso aí é muito além do que um projeto, né? Eu acredito que está dentro do propósito. Tá. E assim, é um rio mesmo que vocês estão fazendo, que não é, vocês não pararam ali no lago, não tá ali numa represa, é uma corrente que tá indo. Essa água tá sempre se renovando. Verdade. Então, assim, eu quero desejar bênçãos Obrigada. para vocês e dizer que eu sou muito feliz por ter recebido tuas palavras hoje e ter participado hoje dessa conversa. Presente pra nós. essa eu tarde, preciso presente fazer um pra pedido, mim. porque eu já tentei fazer em 2 turmas. Aí a Tarlane falou, não tem vaga, vou colocar o nome na próxima. Então vamos fazer um pedido, né, gente? Eu agora Vamos quero colocar o entrar. nome Eu na também. lista de- Inclusive, Eu também agora vou pastora, entrar. Inclusive, pastora, tem. Porque tem um workshop que faz final de semana, já tem uma data de quando vai ter esse workshop? Então, eu tô só na dependência do local. Ah, então, eu não tenho ainda, porque eu primeiro preciso estabelecer esse local. Estabelecendo o local, eu vou ver a data e já passo. Para o intensivo, Né? no Para o caso, intensivo. né? Exatamente. E se a gente quiser participar, fazer a mentoria, tem que entrar na fila de espera, né? E aí a gente entra Exatamente. lá no Instagram e se Isso. cadastra. Posso já anotar, levar o nome de vocês e a gente vai se falando. Né? Maravilha. Conectadas, né? Então Show. aproveitem e se inscrevam aí. Inscreva Ativa no o nosso sininho, canal. Camila. Ativa o sininho aí para toda vez que a gente postar vídeo novo aqui no canal, vocês vão receber a notificação. E se você curtiu, você gosta desses assuntos, compartilha a gente, compartilha com seus amigos aí, segue a gente também no nosso Instagram, pode.adoçar. Verdade. Então, Valeu, tchau. pessoal. Obrigada.